Aleluia. Saudamos a amada igreja com a graça e paz do Senhor. Amém, irmãos? É de tamanha responsabilidade, né? Falar da palavra do Senhor, e muito mais um tema desse, a qual requer um estudo bem profundo, um conhecimento bem vasto diante dos acontecimentos futuros, né? Em que os profetas, sempre em suas visões, em seus contatos com o Senhor, eles tinham, né, com Deus, e assim eles tinham que transmitir ao povo de Israel. E creio eu que eles viviam também, acreditavam fielmente que isso aconteceria naquele tempo, naquele momento. E algumas coisas aconteceram, e algumas coisas eles viram, de tudo aquilo que o Senhor tinha relatado em meio aos seus profetas. Mas tem coisas que não aconteceram, tem coisas que já aconteceram e virão acontecer ainda. E esse tema, ele fala sobre o novo templo e a restauração do culto. Mas antes de nós começarmos a falar, né, a relatar tudo que está nessa revista, é bom nós entendermos que ele fala, e se a gente adentrar neste assunto, a gente vai precisar aí de uns 3, 4, 5 dias para podermos concluir, né, essa visão a qual Ezequiel teve. E aí nós entraremos em escatologia e tantas outras coisas, e o que virá ainda de acontecer. Mas esse não é o foco desta lição. O foco dessa lição é realmente trazer para nós, né, nos dias atuais, o comprometimento de Deus para com nós, como povo, e para com a sua igreja. Este é o princípio desta lição. E lembrarmos que Ezequiel, ele viveu o exílio, né? Ele conheceu tudo o que estava acontecendo naquele momento, toda a história, e nós vimos isso lá no primeiro, no segundo, né, segunda lição, terceira lição. Quando eu ministrei a terceira lição, eu disse assim: olha, a primeira e a segunda foi um introdutório de quem era Ezequiel, como ocorreu toda a situação, né? E aí a partir da terceira ela começa a falar para a igreja, e assim a gente começa a observar que ele começa a direcionar para a igreja todas as outras lições. Nós vimos na lição passada a respeito das águas, das torrentes das águas, e nós vimos que ela dá uma referência, e foi falado aqui na manhã a questão do altar, da onde fluiria esta água. E aí alguém comentou, o pastor falou alguma coisa aqui, a pessoa que estava ministrando, e aí logo em seguida alguém falou assim: olha, o foco não é o templo, não é a igreja. Porém, naquele período, sim, era o foco, porque era aquilo que eles almejavam, e era aquilo que eles conseguiam sentir a glória do Senhor. Então o templo, ele tinha a sua finalidade, a sua função para com o povo de Israel. Então ele tinha um propósito, sim, e ainda se mantém, mesmo quando o Senhor dá essa visão de um novo templo para o povo de Israel. O povo ainda começou a gerar sobre o teu coração o desejo desse novo templo, porque a glória do Senhor era grande. As pessoas sabiam que quando ela entrava no templo do Senhor, ali manifestava a glória do Senhor. E por que nós vamos falar essa manhã sobre o novo templo e a restauração do culto? Por quê? Porque creio eu, e muito enfático, né, o autor dessa revista, que ele coloca a necessidade da igreja, a igreja voltar à essência. Foi como o irmão disse, a igreja precisa voltar à essência da adoração, a igreja precisa voltar à essência da reverência para com as coisas de Deus, a qual nós, nos tempos que temos vivido, tem se perdido. Porque hoje
nós temos deixado algumas coisas, nós temos deixado algumas responsabilidades como homem, como servos de Deus. E é isso que a revista trará essa manhã para nós. Ela mostrará que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos voltar a esse relacionamento com Deus. E para voltarmos, nós precisamos entender qual é o princípio de sermos servos, qual é o princípio de levantarmos as nossas mãos e aceitar a Cristo. E a introdução diz assim: a restauração do templo e do culto sinalizam o interesse de Deus em relacionamento com o seu povo e o seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções, com dedicação, reverência e temor para a glória dele. Então essa é o tema enfático dessa lição: chamar o povo realmente, a ter um relacionamento com Deus, e Deus ter um relacionamento com o povo, porque esse é o interesse de Deus. O interesse de Deus em todo o tempo era se relacionar com o povo, se relacionar com nós, mas ao mesmo tempo nós tomamos uma decisão de não queremos mais termos esse relacionamento com Deus. E quando nós deixamos de ter esse relacionamento com Deus, nós vivemos o quê? Como uma folha, uma folha seca que o vento bate e leva para onde quer, sem direção, sem rumo. Mas quando nós temos um relacionamento, o Senhor, na palavra dele, diz lá, no livro de Atos, que do Senhor ele começa, ele deixa o seu o Consolador, o Espírito Santo, para que seja a nossa bússola. Então nós temos hoje, graças a Deus, essa bússola que é o Espírito Santo. É Ele que nos conduz para onde o Senhor quer nos levar. Outrora nós éramos como uma folha seca, já não tínhamos isso, Então a partir de agora, quando o Senhor traz essa revelação, essa visão a Ezequiel, aí nós começamos a ver que o Senhor tem um interesse, e Ele não perdeu o seu propósito. Ele não perde o seu propósito para comigo e para com você. E aí começa um santuário no meio do povo. Antes de abordarmos a visão de Ezequiel sobre a restauração do templo, é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história do povo de Israel, desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico. Tal percurso na história bíblica contribuirá para melhor compreendermos o impacto da mensagem de Ezequiel sobre os cativos. Então a revista ela nos pede, nos remete para que nós relembremos, aquilo que o porquê do tabernáculo, o porquê da tenda e o porquê do templo. Quando o povo estava sobre o comando ali do Egito, escravizados pelo Egito, o Senhor ele olha para o povo dele e diz: olha, a partir de agora eu vou buscar alguém que vai tirar vocês dessa situação e vai levar vocês para o lugar a qual eu tenho a promessa. E aí então, lógico que não foi simples, porque nada das coisas que a gente vai, toma uma decisão em relação ao Senhor, é fácil. Porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Nós precisamos abrir mão do meu eu, da minha vontade, dos meus desejos. Assim foi na vida de Moisés. Moisés ele precisou abrir mão de tudo que ele tinha, de toda a tua riqueza, de todo o seu conhecimento, em favor de um povo. E aí às vezes nós pensamos assim: poxa, mas eu tenho a minha vida pacata, a minha vida aqui está ótima, eu tenho do melhor, eu como, bebo, tenho casa, tenho roupa, e de repente uma voz surge aqui no meio do nada e diz assim: olha, a partir de agora você tem que abrir mão de tudo isso e ir para onde eu vou te enviar. E aí nós entendemos o que o Senhor quer com nós através dessa lição. Relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu aprendo a obedecer. Quando eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu começo a fazer a vontade do Pai, não mais a minha. E é isso que a palavra do Senhor diz assim, quando eu estou em Cristo, quando eu tenho este Cristo como Senhor da minha vida, eu passo a fazer a vontade dEle, não mais a minha. E aí então Moisés ele tem que abrir mão de todas as coisas, mas existe um processo até chegar na libertação do povo de Israel. E nós vimos isso semana passada. O Passo falou sobre: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar santo que pisa é
Então teve todo um processo, ele passou por um processo. Ele vai até Faraó dizendo: olha, liberta o meu povo. E Faraó começa então a ter uma resistência sem significância, mas ele resiste em todas as vezes que Moisés vai até ele dizer: ó, Senhor, liberte o meu povo, porque virá algo sobre a sua vida, virá algo sobre o seu povo. E quantas das vezes, né, trazendo esse histórico para cá, é bom entendermos que nós muitas das vezes somos assim, não queremos obedecer à voz de Deus, e preferimos pagar um alto preço. E aí então, passa então aquele período, o Senhor começa a agir ali no meio de toda aquela história, liberta então o seu povo, abre o mar vermelho, eles passam, e ao final da travessia, a palavra do Senhor nos mostra que houve festa, pela conquista que eles tinham, né, alcançado naquele momento. E a palavra do Senhor diz que Miriam, ela dançava, ela aplaudia, ela regozijava pela vitória que tinham conquistado. Só que aí não para, porque o Senhor ele dá instruções. O Senhor ele vai de encontro a Moisés e ali entrega, né, os 10 mandamentos, entrega a lei para ele, pede para ele que tenha um lugar para cultuar ao Senhor. E aí às vezes nós relutamos tanto com isso, né? Porque nós vamos aí para a graça e às vezes falamos uma graça tão banalizada, né? Uma graça tão permissiva em tantas coisas, e nós falamos assim, não, e eu posso dizer isso com propriedade, irmãos, porque bem sabemos que os Estados Unidos foi um dos maiores países a enviar pessoas, né, para anunciar o Evangelho, né? Levaram tantos homens, tantas pessoas para ser realmente boca do Senhor em outras nações. E eles eram realmente, o Senhor tinha um zelo tão grande por aquele país, não só como ele, como a Europa também. Só que, irmãos, quando nós deixamos de seguir os propósitos de Deus, nós pagamos um preço muito alto. E a partir desse momento, a gente percebe que os Estados Unidos, pelos relatos de algumas pessoas que eu conheço lá, a gente vê aqueles grandes movimentos, aquelas grandes coisas, né, dentro daqueles templos, mas a grande maioria, hoje, eles cultuam dentro da sua própria casa. E quando você questiona isso, não, eu não preciso ir para um templo, né? Eu não preciso para um quadrado, né, construído. Aqui eu também tenho Deus, eu creio nisso. Nós somos templo do Espírito Santo. Porém, desde esta época, nós vemos a necessidade do Senhor dizer: olha, arruma um local para que o meu povo me adore. E essa foi a instrução que o Senhor deu a Moisés. E Moisés, ele entendeu esse propósito. E aí então monta-se a tenda, né? Uma tenda ambulante, digo assim, uma tenda em que onde eles iam, logo eles tinham que montar a sua tenda, montar o lugar, né? E quem tem uma revista, uma Bíblia mais atualizada, vai ver lá como que era feito essa tenda, né? Como que era montado, e eles montavam segundo as ordens do Senhor, né? Tinha ali o propiciatório, tinha o local do sacrifício, tinha o local dos bons asmos e tantas outras coisas, que eram os utensílios que faziam parte do templo do Senhor. Então tinha uma ordem, então ela não aconteceu por acaso, mas o Senhor viu a necessidade de ter um lugar, para que a glória dele se manifestava sobre a igreja e sobre o seu povo. E então a partir disso começa toda a história do templo. E aí tinha a história de Davi, né? Davi começa ali também, né, o seu reinado, e a partir daquele reinado ele começa realmente a fazer o que o Senhor tinha pedido, para que realmente voltasse ao povo de Israel, que fizesse aquilo que fosse, né, concedido e orientado pela voz do Senhor, e assim foi feito. Porém, em um certo momento, ele lembra do estatuto, ele lembra das promessas,
E aí então ele diz assim: olha, espera aí, agora eu preciso fazer algo para aquilo concretizar que o Senhor tinha dito. Eu preciso começar a construir o templo. Só que aí o Senhor começa a dialogar com o Davi. O Senhor começa a falar com o Davi: Davi, espera aí, vamos lá. Primeiro, para construir o meu templo, tem que ser mãos puras. E aí de repente, creio eu, que Davi começa a refletir sobre isso. Espera um pouquinho. Pelas minhas mãos eu matei. Quantas pessoas, né? Porque o ofício de Davi, como rei, era realmente construir tropas para que realmente lutasse em favor do seu povo. Mas o Senhor não requeria só isso, mas Ele lembra da morte a qual Ele fez parte. Então, começa a dizer: ei, papai Davi, espera um pouquinho. Você pode ajudar, você pode dar o mantimento para que esse templo seja construído, mas não vai ser construído pelas suas mãos. Será que, creio eu, Davi talvez poderia ter ficado triste ou angustiado com essa situação, mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós obedecemos. Nós obedecemos e fazemos com zelo aquilo que Ele requer das nossas mãos. E eu lendo essa revista, estudando ela, desde o Parque Amazônia eu tenho ouvido muito sobre a construção do templo da sede, né? Pastor Juvenil, pode falar? Trabalha, né, e que quer trabalhar para o Senhor, não tem época, não tem tempo. Todo tempo é tempo. Quer dizer, Deus proibiu eu, você, um homem de guerra, tem muito inimigo. E para poder construir esse templo tem que ter paz. Aquele que vai suceder você, eu vou dar paz. Então ele tem como construir, porque ele tinha inimigo demais, não tinha como. Você estava trabalhando lá, os inimigos atacavam. Mas aquele que suceder você, o seu filho, vai construir, porque eu vou dar paz. Então, é um Deus de paz, né? Até para construir. Se você não tiver com cabeça boa, pode ser nossa casa, nosso comércio e tudo. Se não tiver com a consciência pura mesmo, não vai não. É isso mesmo. Eu estudando falava mesmo sobre isso, a questão da paz que Salomão teria para a construção desse templo. Davi era um momento em que ele vivia de turbulência, porque esse era o ofício de Davi, né? Davi, ele foi chamado realmente como rei, segundo o coração do Senhor, mas ele tinha os seus deveres, e ele tinha que cumprir aquilo, para cumprir todas as promessas que o Senhor tinha feito ao povo de Israel. Sim, pastora? Davi era um homem de guerra, Salomão era um homem de aliança. Isso mesmo, e a revista fala sobre essa questão da aliança, pastora. Interessantíssimo isso, né? Então, a gente percebe, irmãos, que eu sou apaixonado pela Bíblia por causa disso, porque ela nos traz essas informações que vai sanando as nossas dúvidas, né? Por que de tudo isso? Quando nós aprofundamos, é perfeito. O Deus, Ele é perfeito, irmãos. Ainda que nós tentamos encontrar a perfeição em alguém ou em algo, nunca vamos encontrar, porque Deus é a perfeição. Então começa todo esse trabalho, e aí eu estava só lembrando disso, que falava-se muito na construção do novo templo do Jardim América, nem se fala ainda sobre isso. E eu vejo assim, irmãos, que talvez o desejo dos pastores, nossos líderes, né, maiores espirituais, pastor Juvenil, pastora Gessi, talvez que fosse assim, amanhã já está construído o templo, porque esse é o desejo. Eu quero ver, né, aquilo que Deus me ortogou de fazer. Mas as coisas, foi o que o pastor Juvenil falou, não é assim, irmãos. O pastor Juvenil, ele teve uma visão, Deus deu direção, junto com o corpo da igreja, e a partir daí começa uma história. Eu não sei quais são os propósitos para a construção desse templo, mas eu sei de uma coisa, que colheremos os frutos segundo a vontade de Deus, e não a minha vontade nem a vontade sua, mas a vontade de Deus. E aí nós olhamos também para que, às vezes o pastor Juvenil, a pastora Gersi, em nome de Jesus, creio eu que oremos para que eles
vejam eles usufruem disso, mas se não acontecer, assim como não aconteceu na vida de Davi, né, vem acontecer na vida dos seus, né, dos que virão, dos seus filhos, né, dos seus netos, dos seus bisnetos, porque é assim a obra do Senhor. E às vezes nós queremos o quê? Semear, plantar, regar e colher, e não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo, e nós precisamos respeitar os tempos de Deus, para que nós sejamos benditos nessa terra, amém? A ordem divina para fazer o santuário. Quando Israel saiu do Egito sob o comando de Moisés, o povo ficou acampado no deserto do Sinai, de frente do monte, Êxodo 19:1-3, no monte Moisés recebeu de Deus leis, estatutos e mandamentos, foi aquilo que eu acabei de falar, né, irmãos? Ali ele recebeu tudo e ele foi orientado, e ali junto caminhou com ele também durante todo o tempo, né, esse tabernáculo, essa tenda que era construída, feita para adoração ao Senhor, e a glória do Senhor se manifestava sobre o seu povo. Então, primeiro precisamos saber disso, que no tópico 1 da revista, ela vai falar sobre isso, sobre a glória do Senhor, né, a responsabilidade de nós como servos do Senhor, levantar um culto ao Senhor, ter um lugar para adorar ao Senhor. Em todo tempo precisamos adorar, em todo tempo precisamos estar nesse processo de adoração. Foi o que o irmão disse lá, né? Ele enfatizou: o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração integral. Aí vocês devem perguntar assim: mas como que eu vou viver integral, sendo que eu vivo só dentro da igreja? Não, então está errado, porque nós precisamos viver integralmente a adoração ao Senhor. Nós precisamos viver integralmente, né, essa essência do Senhor em nossas vidas. Como fazer isso, irmão Joel? É difícil entendermos isso, mas quando eu começo a ter um relacionamento com o Pai, quando eu começo a entender que Ele é tudo em minha vida, isso começa a ser gerado. Eu levanto agradecendo ao Pai, eu olho para o dia e digo: Pai, o Senhor é grande. Eu saio da minha casa até o meu serviço, ou a minha escola, ou a qualquer lugar que nós estejamos indo, nós pensamos 24 horas na presença do Pai. É fácil? Não é fácil, mas eu preciso querer, eu preciso me dispor a fazer isso. Quando eu me disponho, eu quebro alguns paradigmas de não conseguir ser cristão na totalidade, não conseguir ser servo na totalidade no Senhor. Então isso, irmãos, requer intimidade. Para ter intimidade, é estar próximo daquele que você reconsidere pessoas que têm vida com Deus. Muitas das vezes nós queremos nos aproximarmos de quem muitas das vezes está no caminho ainda, e aí nós abraçamos e achamos que estamos ali aprendendo, mas nós olhamos isso muito claro, a Bíblia mostra isso, né? A história de Paulo, né? A história dos discípulos de Cristo, todos eles precisaram se apoiar em alguém, eles se apoiaram em Cristo, e a partir daí eles começaram a gerar sobre todo um povo também este apoio. Cada um foi uma referência de Cristo na vida de alguém. Então sejamos essa referência e tenhamos essa comunhão com Deus verdadeira. O templo construído por Salomão. Alguém gostaria de falar alguma coisa, irmãos? Às vezes eu vou falando igual uma bala e esqueço de... O templo construído por Salomão, nós falamos, né? O rei Davi tinha proposto edificar um templo dedicado ao Senhor, porém não lhe foi permitido. O seu filho que sucederia no trono edificaria uma casa em nome do Senhor. Assim Salomão edificou a casa ao Senhor. Após a oração dedicada para o templo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Aí foi feita uma oração, né, pelo Salomão, e foi edificado. Assim como tudo nós fazemos em nossa vida, né? O exemplo de Salomão é o exemplo que nós precisamos ter em tudo que nós tivermos, tudo que o Senhor nos proporcionarmos, nós realmente colocamos na presença do Senhor em gratidão. Amém? É interessante, pastor Joel, que como eu estava dizendo, Davi, Deus proibiu ele construir o templo, mas não proibiu ele de procurar angariar meios, fundo, que ele deixou quase tudo pronto para Salomão, só ele lançar a mão.
Quer dizer, igual, às vezes eu não vou ver o templo construído, mas pelo menos o lote nós já compramos. Amém. Assim é a nossa vida hoje também. Amém, é isso mesmo, irmãos. Olha, e aí a gente fala muito lá da... Eu gosto de lembrar de algumas coisas, porque vai passando na nossa cabeça. Nós tivemos, acho que foi o culto semana passada, foi o culto de missão, não foi isso? E missão se faz assim, da mesma forma que a igreja, que nós, como os líderes da igreja, tem um direcionamento de Deus, também missão é da mesma forma. Tem aqueles que não podem ir, mas tem aqueles que podem colocar os seus joelhos em terra e orar por aquilo que virá. E tem aqueles que muitas vezes não tem toda uma estrutura de oração, mas ele tem condições financeiras de manter, então ele investe. Então a igreja funciona nesse trial aí de ajuda. Um ora, um ajuda financeiramente e aquele que vai. Tem alguém trabalhando na obra para que ela aconteça. A destruição do templo. E queimaram a casa de Deus. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 39, 19. Segunda Crônicas 36, 19. Falei errado, desculpa. Então, irmãos, essa aí é a referência da destruição do templo, né, que tinha sido construído. Então, derribaram tudo, acabaram com tudo, não deixaram nada. Isso, irmãos, no exílio aconteceu, porque destruíram tudo, né? Aquele povo ali, às vezes fala assim, mas poxa, nós estamos vivendo um momento de guerra, né? A Ucrânia ali com a Rússia. E às vezes a gente não está entendendo, mas, gente, um país tão pequeno daquele sendo destruído por um país tão imenso daquele, por que não para, por que não muda essa história? Deus tem um propósito em todas as coisas, irmãos. Deus, Ele permite as coisas para que as promessas dele venham a se cumprir. E nesse período em que houve a destruição, o Senhor já estava farto de tamanho pecado dentro da casa dele. O povo já não respeitava mais, né, a reverência, não tinha mais reverência para com as coisas de Deus. Eles já estavam fazendo aquilo, né, o que era santo se tornar profano. Eles já estavam levantando cultos de adoração a outros deuses. E chega um tempo em que o Senhor dá um basta, e às vezes nós não entendemos, porque às vezes nós queremos nós somos sanguíneos, né? Nós queremos agir pela ação das nossas próprias mãos, e tomamos às vezes decisões erradas no tempo errado, e às vezes retardamos o processo que o Senhor quer fazer. E a gente percebe isso claramente quando há a destruição do templo. O povo já estava realmente já estava além daquilo que deveria fazer. O povo já não queria mais obedecer. E aí diz assim, não apenas Salomão, mas ao longo da monarquia em Judá, Deus alertou por intermédio de seus profetas sobre a necessidade do povo se arrepender e se converter ao Senhor, porém não deram ouvidos. Ou seja, não se arrependiam, não davam ouvidos. Levantava-se profetas para anunciar e dizer, olha, arrependam-se enquanto é tempo, mas o povo não ouvia. E será que é muito diferente dos nossos tempos de hoje? Será que nós temos obedecido acirradamente a voz dos homens de Deus? E quando eu digo isso, irmãos, eu me incluo também nisso, porque nós somos sujeitos a todo momento a falhar, a errar. Mas a diferença do verdadeiro cristão é que quando ele falha, ele se arrepende, ele tem temor daquilo que não provém das coisas de Deus. Ele começa a olhar com outros olhos e dizer, Pai, me perdoa, não volta a fazer mais isso. Mas aquele que não tem temor, ele continua exercendo o mesmo erro. E aí nós precisamos entender que o Senhor, Ele
corrige a quem Ele ama. Ele tem nos corrigido em todo o tempo. Ele tem nos orientado em todo o tempo. Basta nós darmos ouvidos. Eu sempre digo que existe uma modernidade, né, nos últimos tempos, em relação à casa do Senhor. E eu ainda que seja novo em vista de alguns irmãos aqui, mas eu vivi uma igreja primitiva, uma igreja em que as pessoas tinham reverência, em que as pessoas, na hora da leitura da palavra, se eles estivessem chegando atrasado, eles ficavam na porta esperando a leitura ser encerrada para que eles adentrassem no templo. Nós temos uma reverência, aprendi isso. Muitas das vezes, irmãos, nós hoje entramos banalizando as coisas de Deus. Como é sério isso, irmãos? O templo ele começa em mim. Se o templo começa em mim, então eu preciso ter isso enxertado dentro de mim. Não adianta eu simplesmente fazer isso porque eu venho para a casa do Senhor. Não, eu tenho que fazer isso com reverência nas coisas de Deus. E aí então esse povo, aí a gente vai abrir lá em 2 Crônicas novamente, irmãos, quem estava aberto lá, é interessante nós falarmos sobre este autor, 2 Crônicas 36, 11, que diz assim: tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebeliou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Deixa eu lá para o 11. Eu estou no 11 já, e 16. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falhou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Irmãos, a responsabilidade de uma liderança é grande, viu, irmãos? Não é pequena. E líder não é só pastor, não. É aquilo que confiou sobre as suas mãos. Se você foi chamado para ser um líder de jovens, faça com excelência, faça com obediência, e seja realmente a referência do Senhor na sua vida para com outras vidas. Porque se nós acharmos o achismo, né, faz a gente errarmos. Mas quando nós temos certeza e as convicções em Cristo, a probabilidade de acerto é 100%. Porque Deus está no controle. Sim, pastor? Comparando hoje, é a mesma coisa. A igreja hoje é a mesma coisa. Os departamentos auxiliam o pastor. Se não tiver em sintonia, vai à bancarrota. Porque se tiver a divergência, a igreja não cresce. E lá já é o contrário. Deus fez foi destruir mesmo. Eles fizeram gastar tanto tempo, depois foi destruído. Porque eles não arrependeram dos seus pecados. Os profetas falavam, mas não arrependeu. E eles tinham de sobra Judá e Benjamim, tinha de sobra os seus irmãos que foram cativos primeiro. E eles ainda deixou eles lá para poder ver se eles mudavam. Eles não mudou, aí aconteceu.
a derrota. E o país que destruiu eles, lá que acabou com Jerusalém, ainda pela palavra de Deus, eles permanecem até hoje, que é Roma, né, os romanos. Está até hoje aí, centralizado, como diz o homem, abaixo de Deus, o homem que manda no mundo está lá em Roma. Então, irmãos, a gente vê aí, né, que é obedecer. E a gente também vê o pastor falando, me lembrou, né, de Paulo e Barnabé, né, quando houve ali um probleminha, né, por causa de João, se eu não me engano é João, né? João Marcos, né? Houve um probleminha ali, e aí Paulo falou, olha, se quiser vem comigo, mas esse não me acompanha não. Mas aí o que acontece? Barnabé vai para um lado, vai para o outro, mas eles não perderam o objetivo. É rico isso, irmãos, porque divergências nós temos todos os dias, né? Às vezes pensamentos, linhas de pensamentos, mas o que é rico nisso é que nós não podemos perder o propósito. E Barnabé continuou no propósito, Paulo continuou no propósito, e lá no final, o que acontece? Paulo pede para, né, que venha, né, ao encontro dele, João ali, para ter esse encontro com ele, porque fazia bem para ele. Então, irmãos, a gente precisa entender que as divergências muitas vezes elas são crescimentos, maturidade para mim como cristão, para você como cristão. E quando eu entendo que o crescimento que o Senhor quer que nós tenhamos é esse, então nós vamos passar por ele. Pode ser aonde for, eu posso me esconder dentro, né, da caverna como Elias se escondeu, mas ali eu vou estar aprendendo alguma coisa. Deus ele vai ensinar, e assim o Senhor tem ensinado o seu povo. E aí mostra aqui que o Senhor nós muitas vezes não queremos ouvir a voz do Senhor, nós preferimos andar em rebeldia, nós preferimos andar em desacordo com a palavra do Senhor. Nós podemos entrar em desacordo com a linha de pensamento humana, mas em desacordo à vontade sublime do Senhor, jamais, porque ela tem que ser perpétua em nossas vidas. Aí ele denunciou Harrison, escreveu sobre a obra de Jeremias nos tempos que antecederam a destruição do templo. E ele diz assim, um dos parágrafos da sua descrição: ele denunciou a adoração no templo e a adoração ritualista em favor do monoteísmo ético implícito na religião mosaica tradicional. Atacou com grande vigor algumas das instituições e personagens respeitáveis de seus dias, incluindo os sacerdotes do templo. Ou seja, né, começaram a fazer adorações que não condiziam com a palavra. Eles mudaram o objetivo. Eles mudaram o propósito, que era adorar um único Deus, e começaram a fazer outros tipos de adoração, gerando a desobediência, o pecado, né, até ocasionando a destruição daquilo que tinha. Começaram a adorar o próprio templo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A visão do novo templo. O capítulo 40 e 44 de Ezequiel registraram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Neste tópico serão enfatizados somente dois assuntos: estrutura do templo e serviço sacerdotal. Nessa lição serão destacados somente alguns detalhes, visando construir na busca de compreensão desta visão dentro da mensagem do livro de Ezequiel. E extraímos algumas reflexões que nos conduzam a uma crescente edificação em Cristo. Ou seja, Ezequiel lá no capítulo 40, ele começa, né, pela visão que o Senhor deu, ele começa a descrever a visão que ele teve na construção do templo. E aí começa a falar em côvados, que, né, a gente depois pode tirar um tempinho para aprender sobre isso. Eu acredito que a igreja sabe, né, as medidas de um côvado, né, e aí por diante. Então começou a dar detalhes da construção desse templo. Mas e aí? Pergunto para a igreja: a visão desse novo templo, ela foi concretizada? Menos o pastor Juvenil, viu? Ela foi concretizada, essa visão
que o Senhor deu a Ezequiel sobre essa construção desse novo templo, e aí então a partir disso começou a gerar sobre o coração novamente do povo de Israel a construção desse templo. Aconteceu a construção desse templo de acordo à visão que Ezequiel teve? Ainda não? Não era. Não aconteceu, pastor Juvenil, realmente. Teve-se uma réplica, né, construída, e teve outras também, né? A deles, isso. Pode falar, pastor Juvenil. O verdadeiro ainda está em segredo. Isso. Irmãos, é um mistério, é aquilo que eu falei. Nós não vamos entrar na questão da escatologia, até porque ela é bem extensa, né? E aí vai alguns dias para a gente poder entender todo esse processo. Vamos lá em Apocalipse, e aí vai gerando, né? E aí a gente precisa de um tempo para isso. Porém, para a gente já ter a convicção aqui essa manhã, que não houve a construção desse templo segundo a visão que Ezequiel teve. Então esse templo ele não foi construído, né, segundo a visão que Ezequiel teve. Porém, houve sim uma construção de um templo, mas não segundo o formato a qual o Senhor tinha mostrado. E nós vamos ver isso, né, e quem fez aí o estudo Era Cristã, também fala sobre isso lá, viu? É muito interessante quando estuda sobre o livro de Ezequiel, sobre o livro dos profetas, Isaías, Jeremias e tantos outros, né, e fala um pouquinho sobre isso. Um novo templo é vislumbrado. É importante conectar o início de Ezequiel 41:12 com Ezequiel 37, 26 e 28. Neste último texto, há 3 referências que lembram templo, que relembram o templo: meu santuário e meu tabernáculo. Uma que fala lá no versículo 26 e 28, e o tabernáculo 27. Assim é como se Ezequiel 40 expandisse o texto final do capítulo 37. Ele é levado à terra de Israel e vê um templo. Ele viu um templo no princípio do ano, lá no Ezequiel 41, se for considerado, como alguns comentaristas históricos, né, o mês Nissan trata-se do período da Páscoa. Se for o mês de Tirse, trata-se de 2 dias, trata-se do dia da expiação. Ou seja, alguns especulosos aí, alguns estudiosos dizem, ou pode ser lá no mês de Nissan, né, o período da Páscoa, ou de Tirse, né, que trata o dia da expiação. Porém, irmãos, são 2 dias, né, esplêndidos. Qualquer um faz diferença em toda a história, né, do judaísmo, em toda a história cristã. Porém, para nós não tem muito interesse. O importante é que o Senhor falou aqui, né, para ele em um período, e aconteceu essa visão, né, em que ele retrata ali dessa construção, dessa forma deste templo, a qual ele tinha deslumbrado em sua visão. Seja como for, são 2 datas com enormes significados para os judeus, podendo assim a visão ser associada com a esperança de um novo tempo para o povo do Senhor, tempo de restauração e tempo de celebração. Ou seja, a gente sabe que tudo isso é um propósito, é aquilo que eu disse, isso virá a acontecer, irmãos. Muitas coisas o Senhor está preparando. Eu creio aí que alguém tem ouvido, alguém já falou, né, dentro da igreja, mas o povo judeu, ele tem já buscado algumas coisas para a construção desse templo. Eles já estão em processo da construção desse templo. Mas aí, pergunta-se, aonde vai ser construído esse templo? Porque nós temos lá como que é o nome daquele lugar lá, aquela que tem lá em Israel? A mesquita, né? Isso. Então, vai ser lá, não vai ser? Onde vai ser? Vai ter que derrubar ela, né? Aí tem alguns teólogos que dizem uma coisa, outros dizem outra, mas enfim, irá acontecer. Porém,
precisa ser cumprido tudo aquilo que o Senhor deu aos seus profetas, né? Toda a visão que Ele passou para os seus profetas, vai acontecer, mas isso vai ser o centro. A vontade do Senhor, voltando lá no início, é que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor, que o templo sejamos nós, nos dias atuais, que esse templo esteja dentro de nós, e que o Senhor possa habitar dentro de nós, amém? Pelo acontecimento da chamada de Abraão, é lá, porque lá é o Monte Moriá. Então, se é lá, aí no suplemento do professor, no finalzinho, está falando, reino milenar. O suplemento do professor, nesse texto, ele está falando aí, no finalzinho. Aleluia. E isso que o pastor Juvenil falou, eu já ouvi um estudo sobre isso, mas teve um outro aí, eu não sei, né, ele falou que não, que ali diz que vão construir do lado, alguma coisa desse sentido. Isso. Sim. Aham. Mas a maquete lá já está pronta. Quando a gente esteve lá, nós vimos a maquete todinha da nova construção do maquete. E aí, ó, eu já não sabia eu não sabia dessa maquete lá pronta. Eu sabia que eles estavam buscando, né, e eles parecem também estão resgatando muita gente para voltar à sua origem, né, e existe realmente a construção desse templo futuramente, né, e eles... Onde eu parei? 2.2, a lei do templo. No início da visão, o profeta recebeu ordem para estar bem atento. Põe no teu coração a tudo que ele veria e ouviria, pois depois deveria anunciar a Israel. O povo de Israel seria exortado e também prestar muita atenção ao que Ezequiel estaria transmitindo e explicando acerca do templo, e guardar toda a estrutura do edifício, bem como as leis, regulamentos. Champlin, a lei que governa o templo ideal, incluía a providência de sua separação do profano. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado a Yahvé, a fim de que o povo também pudesse tornar-se santo como o povo de Deus, separados das nações pagãs. Pois é, irmãos, o templo seria construído com esse propósito, de não mais profanarmos ele, de não mais fazermos dele um lugar de adoração estrutural. Mas infelizmente, irmãos, nós projetamos tantas coisas nas nossas vidas e colocamos alguns amuletinhos, né, para adorarmos. Isso é muito sério. Nós precisamos adorar ao único Deus. Ele é digno de toda adoração. Não existe nada além da adoração ao nosso Deus. Quando eu coloco o meu coração voltado para algo, eu deixo o propósito. E aí eu começo a adorar algo que não parte das coisas do Senhor. A gente vê aí, nós vemos construções, palácios. É muito bom isso. É muito bom você ver que a igreja ela está crescendo, a igreja ela está sendo próspera. Isso é bênção de Deus. Mas isso não pode ser gerado em nós, né? Que aquilo lá é maravilhoso, lindo, perfeito, eu adoro. Não. Nós precisamos entender que a adoração ela precisa ser única e exclusivamente para as coisas de Deus. As pessoas elas têm mudado alguns propósitos em relação à adoração. E quando eu começo a olhar para essa palavra em que Ezequiel começou a relatar, e aí Champlin vem e fala que
o ideal incluía a providência de uma separação do profano. Epa, a partir de agora eu não quero mais viver o profano e levar para dentro da casa do Senhor. Eu preciso me apartar dessas coisas. Então, quando nós falamos aqui, nós olhamos para a capa aqui, né? O Joel está de calça, camisa, talvez está bonitinho, mas a carcaça, ela simplesmente reflete o externo. Mas e como está o interno? Como está aqui dentro? Será que realmente está pronto para receber, né, o Senhor? Será que está pronto para viver esse Deus dentro de nós? Porque a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor separa o santo do profano. Então, se você está santificado, santifique mais. Não para, enquanto estivermos aqui, enquanto não encontrarmos a forma de varão perfeito, nós estamos todo o tempo precisando ser santificado, buscar a santificação. Deus não habita no templo feito por mão de homem. Ele habita no nosso templo. Isso. E ainda assim vivemos, né, pastor Juvenil? Ainda vivemos pessoas ainda, né, habitando em templo feito por mão de homens. Mas quando eu digo isso, não é estar nesse ambiente aqui, não. É adorando aquilo que foi construído por homens. Sim. Tem muito homem e mulher aí que é ídolo. Sim. Tem muito homem e mulher aí que São ídolos. se torna ídolo do povo. Quantos, irmãos? Não são poucos, não. Um dia eu vim para Goiás e eu fiquei meio... Já estou encerrando, irmãos, vamos partir por 3 já. Eu vim para Goiás e lá, quem conhece Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é quase igual ao Mato Grosso, só que um pouquinho menos. Eu sempre digo isso, a questão das igrejas. Quando eu cheguei em Goiás, eu vi muita coisa que não tinha lá. E era tudo que eu queria. Pastor, eu sonhava com uma igreja mais aberta, mais liberal, em todos, não, né, mas que quebrasse alguns paradigmas, que a gente vivia lá. Eu falei, gente, mas não precisa viver isso. Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, Deus me mandou para o lugar que eu queria. E de repente o Espírito Santo começou a agitar aqui dentro, e eu falei, meu Deus do céu, quero voltar. Irmãos, porque nós temos, e quando eu falo isso, eu não falo de usos e costumes, não é isso, não. É realmente a responsabilidade. Gente, uma escola dessa aqui, tinha que estar lotado mais do que o culto da noite. Mas as pessoas não querem mais aprender. Elas querem pular, elas querem agitar. Então, irmãos, isso, eu fui voltando os pés para trás, e eu falava para o meu pastor, pastor, eu quero voltar para Campo Grande. Ele falava, não, Deus tem um propósito nesse lugar. E aí quando eu olho isso, irmãos, eu vejo que nós precisamos voltar à essência. Talvez você que está aqui, eu que esteja aqui, que nós sejamos esse imã, a partir de agora, na vida daquele que está aqui à noite, da vida daquele que está lá fora, que nós possamos contagiar. Mas para me contagiar, eu preciso anunciar aquilo que o Senhor me entrega. Eu preciso dizer, olha, a escola dominical foi maravilhosa, ela tem edificado a minha vida, o estudo de terça-feira tem mudado a minha história. Seja a boca do Senhor para que as pessoas sejam realmente impactadas pelo teu testemunho. E aí então, a revelação sobre a lei do tempo, já falamos, né? Revelação sobre exercícios sacerdotal no templo. Eu printei algumas coisinhas aqui na revista, e lá no segundo ponto, no segundo ponto, isso. É pertinente lembrar que antes da destruição da estrutura física do templo, muitos que tinham a responsabilidade de conduzir o serviço no templo, já tinham se corrompido. Ah, Deus,
É interessante isso, né? Quer dizer, os que tinham que conduzir, né, os sacerdotes, os levitas, já estava tudo, né, uma festa. E quantas das vezes nós deixamos, né, aquilo que foi ortogado, aquilo que foi confiado em nossas mãos virar uma festa? Agora, quem está ali o tempo com o Senhor, se dedicando às coisas do Senhor, ele pode até falhar, mas pelo zelo, mas ele não vai falhar pelo oba-oba, pelas coisas, né, momentâneas do dia a dia. Que nós possamos olhar para isso e falar: irmãos, a partir de agora, eu preciso mudar a minha história, quanto a maneira de eu cultuar ao meu Deus, a maneira de eu entregar o que eu tenho de melhor para o meu Deus. Aí depois diz: por isso a lei da casa inclui também instruções quanto à atuação dos mesmos. Os serviços e culto no templo deveriam ser norteados pelo princípio de santidade. Enfim, então concluímos aqui o livro 2 dizendo isso, né? Que o templo deveria ser movido por santidade, responsabilidade, integridade diante das coisas de Deus. Terceiro, e já vamos estar encerrando, aviso e ensino para a igreja. Agora realmente é para nós, igreja do Senhor nos dias de hoje. No 3.1, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ao refletirmos sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, homens falhos e mortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, sem pecado. Aí lá no livro de Hebreus vai falar isso, né? Vai fazer a ênfase para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que fosse sumo sacerdote, ele não poderia ter, ele tinha que ser santo, ele tinha que estar sem mácula, sem mancha, né? Ele tinha que ser perfeito. Mas aí na lição a gente vê que o homem é falho e imortal. Então é quase impossível essa perfeição, ainda que Cristo veio na terra e mostrou que é possível. É possível você passar por cima das ofertas, né, que trazem na sua frente. É possível você rejeitar o pecado. É possível você não se corromper com o impuro. E aí então o Senhor vem ali, né, e Deus traz o seu próprio Filho, né, em vida, para que seja realmente este que vai mostrar que é possível viver nessa vida terrena, uma vida em santidade. E aí ele diz ainda: Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Primeiro, ele tinha pecado? Não. Ele foi perpétuo, é perpétuo. O que é perpétuo? Para sempre, né? Eterno. O nosso Deus, o nosso Cristo, ele é eterno. Terceiro, ele é aquele que intercede por mim e por você. Ainda que tentam colocar outros que intercedem por mim e por você, nós precisamos ter a convicção de que Jesus é o único que intercede por mim para com o Pai. Se eu entender isso, eu deixo todas as outras coisas de lado e creio fielmente que Cristo é o nosso caminho, Cristo é a nossa bússola, Cristo é a nossa salvação para a eternidade. E aí lá no livro de Hebreus fala isso, né? Então ele era perfeito, ele também ofereceu um único e perfeito sacrifício. Foi o único e perfeito, irmãos. Aí me remete lá à história de Abraão. Abraão, ele vai ali, o Senhor pede para ele aquilo que ele tinha que ele mais amava. Foi tão difícil ele ter um filho, e quando ele tem um filho, o Senhor fala assim: epa, agora você leva para o sacrifício.
E ali é uma especificação do próprio Cristo. E a gente vê que o próprio Pai teve que entregar o seu próprio filho na cruz, para morrer crucificado, morte de vergonha, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso a Ele. Porque quando Ele disse, está consumado, o véu se rasgou do alto a baixo, e nós entramos, tendo acesso no Santo dos Santos para adorar o Pai. Não existe coisa melhor de olharmos para o Pai e dizer, hoje eu tenho livre acesso. Eu não preciso de um terceiro para intermediar junto ao Pai. Basta tão somente eu me colocar na posição de servo e dizer, Pai, estou aqui. Todos que estão em Cristo Jesus são constituídos sacerdócio santo. Todos que estão em Cristo. Então, a partir de hoje, você saiba que você é sacerdócio santo. Sacerdócio escolhido por Deus. Marques, ele fala uma história ali, e uma das coisas que eu peguei foi, agora ele reconhece Jesus como rei e sacerdote, que, tendo purificado o seu povo do pecado, desejava que fosse um reino de sacerdotes, dignos de serem apresentados ao Pai. Apocalipse 5:10. Então nós somos sacerdote real também do Senhor. 3.2 diz assim, servir com reverência e piedade. Aí eu peguei um termo aqui, quando lemos acerca dos limites, né? E aí fala, parece que hoje não há restrições no relacionamento com Deus. Contudo, é preciso cuidado, atenção, respeito e temor da parte dos discípulos de Cristo, como nos orienta Hebreus. Parece, irmãos, é igual eu falei para vocês. A gente fala tanto da graça do Senhor, e é uma graça maravilhosa, quando bem entendida, quando bem compreendida. Essa graça que o Senhor nos entrega, nos dá, porque é de graça, ela não remete a sermos pessoas volúveis, não. Ela nos remete, e aí diz aqui, né, o próprio texto, contudo é preciso cuidado, atenção, respeito e temor da parte dos discípulos. Sim, pastora? É isso mesmo, pastora Celestina. É esse o cuidado que nós, como igreja, precisamos ter, irmãos. Nós precisamos ter esse cuidado e sermos realmente essa orientação diante da casa do Pai. Terceiro, procurar cumprir o ministério. Aí eu copiei aqui, coloquei, o texto de Ezequiel traz instruções detalhadas das responsabilidades dos levitas e sacerdotes, incluindo vestes e outros mandamentos que norteiam o comportamento dos sacerdotes. Em um tempo de restaurado, os serviços ali executados deveriam ser com cuidado, atenção e observando as diretrizes divinas. Então, irmãos, essa é a responsabilidade da casa do Senhor. Um novo templo será construído, mas tudo tem um propósito, tudo há um tempo de construção, e cabe a nós não pararmos o nosso tempo em função disso, mas continuarmos caminhando, porque o Senhor está preparando tudo em seu devido tempo. Então, sejamos realmente esse modelo do que o Senhor requer de nós: santidade, busca pelo Senhor, intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai. Quando eu tenho relacionamento, eu abro mão daquilo que a pastora Celestina disse. Eu não sou mais escravo, não sou mais insignificante, mas eu me torno significante com a glória de Deus, com as coisas do Pai. Amém? Eu agradeço
aos nossos irmãos que confiou de estarmos aqui essa manhã. Espero ter, né, falado aquilo realmente que Deus, né, requereu de mim, que tenha tocado no coração da igreja. É muito difícil falar aqui na sede, viu, irmãos? Porque aqui tem vários pastores e a gente fica assim receoso, mas a gente está aprendendo, eu também estou aprendendo, e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, irmão Joel. Deus abençoe. Pastor Walter, eu já devolvo para ele finalizar. Deus abençoe cada um dos irmãos que estiveram conosco aí. Achei muito bonito, muito bacana. A igreja já está aí com a gente logo no comecinho, foi chegando, reunindo. E Deus abençoe o irmão Joel que se prontificou aí também. Cada um dos irmãos que somaram conosco. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Manhã bonita, não é essa? Deus nos permite estar aqui novamente. Deus abençoe, continue abençoando. Pastor, daqui em breve, né? Evangelista, né? Joel. Uma lição que profeta Ezequiel, aquilo que nós já falamos, né? Ele foi escolhido, ele não foi oferecido. Deus não tem compromisso com pessoas oferecidas. Deus tem compromisso com aquilo que Ele busca e chama, né? E quantas profecias, né? A respeito do crescimento de igreja, como se portar em meio à tribulação, tanta luta, um povo que foi levado cativo. Estava conversando com a Dalva essa semana, lá no meu comércio, esse bombardeio lá na Ucrânia. A gente vê só um ponto de vista, pensa que só o Putin que está errado, né? Ali tem um histórico mais profundo dessa situação ali. Ali a questão ali eu falo dos 3 PPs, né? Na minha pequena sapiência, prelúdio, prefácio e preâmbulo, para começar eles virem saquear a terra do meio. Qual que é a terra do meio naquela região ali? Israel. Está envolvido nisso e nós temos resposta bíblica. A Bíblia já enfatiza isso para nós e nos alerta. E essa reconstrução do templo, o pastor já explicou tudo aqui, né? Templo que somos nós também, interior, que o que vale é o que é interior, o resto, o estereótipo, né, passa. E nós sabemos que tem novos modelos aí, novos paradigmas, né, de igrejas que querem deixar de ser bíblicas, querem deixar de ser, eu anotei aqui, deixarem de ser alinhados com a palavra de Deus, tradicionais, bíblicos e obedientes à palavra. São os novos paradigmas de igrejas atuais por aí, aonde pega Deus, coloca na lateral e bota o homem no centro. O que vale as expectativas, as experiências humanas é que prevalece. Uma igreja antropocêntrica. A igreja tem que ser o quê? Cristocêntrica. Cristo é a cabeça. Esse nome aqui, ponto. E ponto. Sem achismo, sem factoides. Pode tirar tudo. É aqui, ó. É Jesus, ela é a centralidade para nós. E esse novo paradigma dessas novas igrejas, novos templos, é isso aí. Quer, né, desvirtualizar. Para eles, agora eles pensam que Deus está pensando diferente. Não veio o ano passado, o ano retrasado, a atualização da Bíblia? Se for ter que atualizar a Bíblia, nós já falamos aqui. Nós vamos ter que tirar o versículo de Hebreus, capítulo 13, o versículo 8. Os irmãos sabem desse versículo, que eu falo muito aqui, eu gosto muito dele. O que diz esse versículo? Hebreus 13, 8. O que diz? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus vai pensar diferente? Não tem nada que... a Deus é imutável, a imutabilidade de Deus é incomparável, ponto e acabou. Não tem, é a mesma coisa de nós falarmos eternidade. Qual é o homem cientista que vai catalogar eternidade? Quanto tempo tem uma eternidade? Bilhões, trilhões? Ninguém sabe. Deus é eterno, a casa dele é eterna. Então, chama-nos a atenção, né, porque entre tantos caminhos, né, Jesus é o caminho. Entre tantas luzes que tem por aí, tanta coisa que está iluminando por aí, Jesus é a luz do mundo.
Pede olhar para colocar em Colossenses 3, 4:17. Está no tópico 3:3 aí. Coloque aí para nós, por favor, Vou ver Léo. se está cumprindo mesmo na nossa vida. O que os novos paradigmas de igreja que eles querem, irmãos, é atualizar a igreja, né, com a cultura pós-moderna. Tudo mudou. Então você vai continuar sendo caixinha? Não, mas não tem ninguém mais atualizado que Deus e o povo de Deus. Quando está em obediência, quando está em temor. Pode ler, pai. Olha lá, vamos todos nós ler lá, vamos ver lá o que Paulo está falando. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para que o cumpras. Ontem eu fui entrevistado lá com alguém lá, pessoa que conhece bem a Bíblia, sobre no meu tempo mais antigo, comparando com o atual de hoje. Assim, há uma diferença muito grande, a começar do meio de comunicação. Mudou tudo. Assim, a irmã não está gravando não, né? Eu já procurei, não, que depois essa conversa vai longe, vai parar até no meio dos comunistas. Verdade. Então, irmãos, há muitos que estão andando aí em caminho oposto a essa verdade, né? Essa palavra de Deus, ao verdadeiro cristianismo, né? E muitos professando aí um Deus sem procedência. Tem muita gente professando aí um Deus sem procedência. A procedência do nosso Deus está aqui na Bíblia, né? Sobre o novo templo, a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, 16, 17, 18, frisa aí, a Nova Jerusalém. Pastor Joel já, né? Que essa reforma do templo, nós que somos igreja, organismo vivo, irmãos, seja interior. A Celestina falou uma coisa aqui, ela falou de misericórdia. Tudo pela misericórdia, que nós não somos bonzinhos. Nós temos que ter a misericórdia de Deus constantemente na nossa vida, porque sem isso nós não damos conta, né? E pronto, né? Servir com reverência e piedade. Esse último tópico aqui. Obediência à palavra de Deus, dentro da casa de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus, do tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus, tudo dá certo. É ou não é? Dá ou não dá? Dá certo. Então, que nós possamos ser alinhados com a palavra de Deus sempre, ela viva. O evangelista Joel falou, a escola bíblica dominical, o culto de ensino. Esse é o verdadeiro crescimento da igreja. A igreja avança. Deus abençoe a todos que se fizeram presente. Vamos colocar sobre os nossos pés. Logo mais à noite, o que vai acontecer aqui? Ceia do Senhor. Você que nos assiste, ore, divulgue, participe, venha. Um número bom de irmãos aqui nessa escola bíblica hoje. Poderia ter mais, mas tem um número bom. À noite nós estaremos aqui com a ceia do Senhor. Que nós possamos estar com essa Bíblia, que é o Deus de procedência que nós precisamos ter. A igreja, essa reforma interna, essa coisa que precisa avançar e ser divulgada, é nós com a palavra de Deus dentro da casa de Deus. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, a vida de cada um que se fez presente aqui. Guarda nossos passos ao regressar aos nossos lares. Logo mais à noite estaremos aqui, ó Deus amado, no memorial, que é a ceia do Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado por essa riqueza, essa oportunidade. Ó Pai, pedimos, clamamos e oramos a Tua intervenção divina ali naquela nação ali na Europa, ó Deus amado. Que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor sabe de tudo, dos porquês. E nós só rogamos a Ti, tenha misericórdia de um povo que possa estar ali naquele lugar e lembra do Seu nome. E o milagre possa acontecer na vida daqueles que lá estão e lembram e fazem conta do Teu nome. Amém, ó Deus. Estenda suas mãos para cá. Tá joia. Trazer o material, né? Amém. Chá de flauta. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam. Salva de palma para Jesus. Vamos não. A cortina foi puxada para eles, né, ontem.